Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo especial, porque hoje mais uma vez estou com um convidado especial aqui pra gravar comigo. Se trata dele, fala aí. Opa, aqui é o Gabriel, o não Zezo, mas também Gabriel, e fã de WWE. Boa, boa, tem um xará aqui hoje comigo, um xará. Gente, ó, pra gente ser bem rápido aqui, já pra falar sobre esse tema, o tema é esse que você está vendo na tela, os grandes flops dos últimos anos, né? Ou seja, aqueles superstars que a gente esperava que fossem ser aí lutadores de grandes conquistas na WWE, lutadores que iriam vingar, que seriam um dos maiores de todos os tempos, e no fim das contas acabaram aí por razões extra-ring, a maioria deles, não dando muito certo. Então, sem mais delongas, se você gostou desse tema, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos tentar falar sobre eles aí, porque nossa lista já começa com o Velveteen Dream. Ô Gabino, o que você acha do Velveteen Dream? Então, cara, eu lembro na época de ver um pouco do Tough Enough, acho que foi 2014 ou 2015 que ele participou. É 2015, que ele era meio que ele mesmo, ele não tinha um personagem. Inclusive a maior crítica que deram pra ele era essa, de que ele não tinha um personagem e tal. Aí ele foi pra umas indies lá, meio que se desenvolveu um pouco, e logo em seguida voltou pro NXT. E voltou com esse puta personagem legal, que era o do Velveteen Dream e tal, tinha esse visual meio extravagante, meio andrógeno, enfim. E promava muito bem e era muito bom em ringue também. E eu, pelo menos, criei uma expectativa muito grande que esse cara, tipo, menos de um ano depois que ele ganhou aquele... Foi o norte-americano que ele ganhou, não foi? Ou foi o do NXT? O primeiro título que ele ganhou foi o norte-americano, o norte-americano, sim. Mas ele não chegou a ganhar o do NXT principal, não, né? Não chegou a ganhar. Disputou, mas perdeu. Eu imaginei que ele iria já, tipo, direto pro main roster, porque ele era um cara muito, tipo, de main roster. Ele tava precisando naquele momento de um cara, assim, que sabia promar e tal. E também era bom em ringue. E, infelizmente, por problemas extra-ring, que, né, dá pra ser bem discutível aí se o cara tava errado na situação ou não. Aparentemente ele foi meio que pego ali numa armadilha, né, digamos assim. Tipo, os amigos meio que foram cuzões com ele e tal. Compartilharam as paradas dele e a WWE, pra não se envolver em mais coisa errada, acabou demitindo o cara. Primeiro afastou ele durante um tempo, mesmo ele se defendendo, falando que era inocente e tal. Mas preferiram só demitir o cara, porque eu achei uma baita injustiça, mas... Ele até voltou a ser utilizado durante um tempo. Há quem diga que a demissão não foi por conta disso, mas eu acho que teve, sim. Foi um conjunto da obra, na verdade, né? E de fato, ele mesmo se pedia pra ir pro main roster, né? Vivia fazendo campanha lá, Vince me leva, né? Teve uma vez que até escreveu, acho que na calça dele, né? Pro Vince promover ele pro main roster. Então ele sempre teve esse entusiasmo, eu vou pro main roster, eu vou vingar. E de fato, cara, o cara, ele cresceu muito desde o Tough Enough, coisa que não é muito comum, né? Quem vem do Tough Enough é raro pegar dois nomes ali que depois se tornam grandes estrelas. Se você for pegar todas as edições do Tough Enough desde a outra década, você vai lá que teve o quê? O Miz, o Ryback, tipo, nomes assim bem pontuais ali. E o Velveteen Dream foi um desses que cresceu muito, mas infelizmente aí, por tudo que aconteceu, foi um flop, digamos assim. Dá pra considerar que foi um flop até dentro do NXT que ele não ganhou o título, né? Sim. Por mais que ele ganhou o título norte-americano bem rápido lá, de um jeito muito legal, inclusive. Mas, até porque a questão que envolvia ele, por mais que ele fosse inocente, quer dizer, tinha chance dele ser inocente e a chance dele ser culpado. Era um ainda tema... tem, né? Mas o tema que envolve, tipo, é bem pesado, cara. Isso nem se pode falar, pode até dar uma desmonetização no vídeo. Então... A palavrinha lá que começa com P, né? Então, exatamente. Isso aí é complicado. Por via das dúvidas, é melhor dar um pé na bunda do cara e seguir em frente. Eu entendo a WWE, o lado dela, sim, o lado como empresa. Tipo, você tem que olhar o lado corporativo e o lado humano, às vezes, acaba ficando meio que... fica em segundo plano isso aí. O importante é a empresa. Exatamente. Mas e aí, ó... vai fazer falta. Com certeza vai fazer falta. Agora, um que talvez o pessoal não gostasse tanto igual o Velveteen Dream, mas que teve uma situação, eu particularmente acho até mais pesada, foi o Lars Sullivan, né? O Lars Sullivan, ele também teve problemas extra-ring. E assim, só pra dar uma contextualizada aqui, o Lars Sullivan, ele chega como um titã lá na NXT. Eu lembro que ele tava procurando um parceiro pra ele, mas todos os parceiros dele faziam ele perder as lutas de duplas. Aí ele cansou, bateu em todo mundo e virou um superstar solo. Chegou a disputar o título da NXT algumas vezes, né? Chegou a participar de uma luta que foi 5 estrelas. Então ele foi crescendo, foi crescendo, aquela crescendo. Com Keith Lee?
foi aquela Leather Match, se eu não estiver enganado. Sim. Né? Que É aí que eu lembro teve- muito com o Keith Lee. Mas teve uma luta muito boa também com o Aleister Black que eu gostei. Sim. Então ele era um cara jovem ali, com potencial. Só que aí, ô Gabilo, o que aconteceu quando ele chegou no main roster? Você lembra? Lembro, inicialmente ele teve uma série de problemas de crise de ansiedade, não foi? Isso. Aí beleza, foram adiando cada vez mais a estreia dele. Acho que a princípio ele ia entrar pro SmackDown, que tava precisando de um cara assim, um gigantão, porque tinha sido massacrado no Survivor Series anterior, e todo mundo falava, pô, o Lars é o cara ideal pro roster do SmackDown. Aí ele teve esse problema com ansiedade durante um tempo, foi adiando cada vez mais e tal. Aí quando o cara finalmente debutou, começou a vazar uns posts racistas dele, né? Isso eu acho que de 2007 por aí, quando ele era bem novo, em Isso, bem fórum. antigo. Sim, e junto com isso teve também um tweet, acho que um tweet bem zoado dele. Tipo, o maluco compartilhou um gif da Stephanie McMahon e ele falou, tipo, valeu aí pelo meu... Como é que é? Eu não sei se nem se pode falar isso, vai dar desmonetização. Tipo, valeu aí pelo meu vídeo de punheta, tá ligado? Aí, tipo, já gerou uma parada assim lá dentro. Tipo, porra, o cara tá falando isso da chefe dele. Mas acho que o que pesou mais mesmo nessa época foi as postagens racistas dele. Exato, aí ele teve que ficar afastado, pediu desculpas. No mesmo tempo ainda ele lesionou, cara. Ele tinha acabado de fazer a primeira luta dele, ele sentiu uma lesão. Aí ficou fora durante um tempo, pareceu que ia voltar depois, mas aí a WWE não quis dar sequência. Inclusive tem uma outra polêmica. Além de comentários racistas, ele tinha alguns comentários homofóbicos também. E aí, bem no mesmo tempo, vazam ali vídeos que ele já havia feito filmes adultos, podemos dizer assim, com essa conotação aí homossexual. Ou seja, ele participou de vídeos assim e tava com comentários homofóbicos. Então entrando numa contradição, teve gente fazendo piada. Não sei se você chegou a ver isso, Gabilo. Sim, o pessoal chamando ele de pai de família. Mas assim, até antes de ter vazado essas paradas aí, que ele começou... Ele aparecia meio que como destruindo os caras veteranos. Ele chegou lá, destruiu os Hard Boys e tal. Acho que teve um outro cara que tava fazendo um segmento, ele também chegou e destruiu o cara. Ele tava sendo esse maluco, sendo bem hypado e tal. Aí teve essa treta dos posts racistas. E se eu não me engano, depois, um pouco antes dele ser desligado da WWE, porque ele não chegou a ser demitido de fato, acho que ele pediu demissão, teve a morte do pai dele. Aí o cara, tipo, que já não é muito bem da cabeça, piorou ainda mais. Então, tipo, acho que esse aí provavelmente ele não volta nem a lutar mais. O wrestling pra ele acabou, tipo. Hoje em dia ele tá focado mais na musculação, pelo que eu tô acompanhando mesmo, né? Ele sempre foi focado nisso, acho que eu vou ficar nisso também, porque a experiência que teve com o wrestling não foi tão maneira. Ele era um cara que eu tinha muito hype, eu gostava muito dele. Eu também, pior que eu gostava também do estilo dele, mas infelizmente ali é mais um que está na nossa lista de flops, né? E uma coisa muito interessante, que acho que foi com ele que isso começou, quando o cara tá no NXT, normalmente ele sempre tem um nome e um sobrenome, né? Tipo, Andrade Cien Almas. O Lars era Lars Sullivan. Quando subiu esses caras pro main roster, a WWE simplesmente tirou o segundo nome, não sei porquê, sendo que era bem mais legal. E subiu ele só como Lars, subiu o Andrade só como Andrade, eu não entendi isso, tipo. Começou agora também o Riddle, subiu só como Riddle, não é mais Matt Riddle. Eu continuo chamando os caras assim. Sim, eu também, mas lá no roster da WWE tá só um nome, eu acho isso muito zoado. Eu tipo, também não gosto. Tira um pouco da identidade dos caras, tipo, você pega o Alberto Del Rio e coloca só Alberto, porra. Não dá, cara, fica esquisito. Mas vamos lá, ó. Seguindo aqui temos um bem old, que é o primeiro KO da WWE, pra quem pensa que é o Kevin Owens. Não, é o Cassius Ohno, meus amigos. Cassius Ohno. Ô, Gabilu, você deve conhecer a história dele, até porque você foi quem colocou ele nessa lista aí. Fala aí pra gente, o que você acha do Cassius Ohno aí? Cassius Ohno, ele foi um dos primeiros, né, do NXT, do novo NXT, entre aspas, que pra quem não sabe, o NXT antes era um reality show, alguma coisa assim. E quando virou o NXT Brand que a gente conhece hoje, um dos principais nomes que estavam lá eram do Cassius Ohno. Tinha o Seth Rollins, que eu acho que ele começou a lutar com o nome que ele usava nas indies, que eu esqueci agora. Exatamente. Tinha o próprio Roman Reigns, mas que estava lá mais por, enfim, só por preparação, porque ele não era um destaque tão grande assim. O próprio Dean Ambrose, acho que usando o nome antigo dele. E tinha ele, o Cassius Ohno, que não usava Cassius Ohno, o nome dele era Chris Hero. E ele rivalizou com o Seth Rollins durante muito tempo. Inclusive tem uma luta muito da hora que é o
tava tendo um combate dos dois, ele como era o Rio da história, ele meio que tentou fugir e tal, e apareceu o CM Punk, campeão da WWE e tal, atacou ele, empurrou ele pra dentro do ringue, e aí nisso vem o Cesaro, que na época era campeão americano, era um Rio, e eles fizeram lá um combate de dupla bem curtinho, mas aí era Seth Rollins e CM Punk contra Cesaro e Chris Hero, no caso Cassius Ohno. Mas aí ele depois disso teve problema com aquela questão de esteroides e tal. Como é que é? Política de bem-estar, não é? Isso, políticas de bem-estar, violou essas Exatamente. políticas. E antes disso ele estava sendo cotado pra ser não o líder, mas no lugar do Roman Reigns no Shield era pra ter sido ele. Só que por conta ele desse explica problema... isso, né, numa entrevista recente, que na época não existia bem a ideia do Shield, mas seria sim uma stable. Teria uma stable Sim. que ao invés de ter o Roman, estaria ele. Aí não sei se estaria com o nome do Shield, seria no formato do Shield, Sim, mas seria uma stable de caras indies ali que iriam acompanhar o CM Punk. E ele originalmente era pra fazer parte. sim, a gente não sabe se o Shield com ele iria tomando essa forma que tomou e se tornando o que se tornou, mas no lugar do Roman, pelo menos ali naquele debut, era pra ter sido ele, o Chris Hero. Enfim, ele saiu da empresa e voltou depois de um tempo, gordaço, porque pelo menos ele tinha um físico maneiro, ele voltou gordo. E essa parada dele ser o primeiro KO, é claro que é uma zoeira, porque o Kevin Owens acho que entrou na WWE antes dele ter voltado, e ele voltou com esse nome de Cassius Ohno. E é sempre aquele cara que todo ano a gente fica, será que vai, será que não vai, será que tá na hora e tal, e nunca foi. Infelizmente. Pior que eu esperei ele no main roster tanto tempo, cara, mas tanto tempo, ele nunca chegou no main roster, eu nunca entendi assim. Não que eu almejasse que ele chegaria e ganharia de todo mundo, mas pelo menos uma passagenzinha lá de sei lá, alguns meses, e o cara ele ficou meio que realmente ali, sem ganhar grandes coisas no NXT. Às vezes eu falava, não, agora ele vai ser desafiante, agora ele vai ser um novo campeão. Vinha outro, tomava frente. O Cassius Ohno, ele foi realmente uma situação que poderia ser um cara de super sucesso, mas flopou bonito, cara. E ele tinha tudo. E o Vince gostava dele, se eu não me engano. Daqueles caras ali do início do NXT, eram daqueles que o Vince gostava. Falava, pô, esse cara aqui, quando vier pra cá, eu vou abraçar. E ele acabou fazendo merda e deu no que deu. Inclusive, acho que o último grande destaque que ele teve foi naquela... Eu não sei se você vai lembrar, mas foi no debut da Hub Riot no NXT. Que ia ter uma luta de equipes. Era uma equipe formada pelo... Putz, eu não vou lembrar todo mundo agora. Mas era contra o Zenith. E eles formaram lá um timinho. E nesse time tinha o No Way José, mas ele se lesionou lá naquela WrestleMania Axis. E o Cassius Ohno entrou pra tipo, substituir ele. Aí na época eu lembro que foi um puta pop, assim, no takeover e tal. Todo mundo, pô, esse stable formado aí vai ganhar, né? E não, tipo, se eu não me engano, ele foi o cara a ser pinado, inclusive. Eu posso estar errado, mas tô lembrando disso agora. Eu não lembro quem tava na luta. Eu acho que o Ty Dillinger tava na luta, se eu não estiver enganado. Ty Dillinger tava. Então... Meu Deus do céu, aí o cara é flop, o maluco retorna, vai fazer parte do time, mó pop, aí não eu dá, acho que ele né? foi pinado, eu posso estar errado, mas eu acho que ele foi pinado. Aí é triste, cara, aí É é triste, triste, né? meu Deus do céu. Mas calma que tem muitos nomes ainda aqui, ó. Por exemplo, o Neville, esse aí, meu amigo, esse aí foi um dos que eu mais fiquei triste. Porque o Neville, ele já tinha tido um certo sucesso no NXT ali. Ele era mais ou menos campeão na época que o NXT começou a engrenar de vez, lá com ele, com o Zen, com o Cesaro, aparecendo algumas vezes também lá, tendo alguns combates. Inclusive tem um ótimo combate do Zen contra o Cesaro e um ótimo combate do Zen contra o Neville. E aí ele chegou a ser campeão do NXT, chegou a ser campeão de duplas do NXT, e depois no main roster tava demorando pra engrenar, né? Ele tava com aquele personagem lá estranho de super-herói, mas sempre teve talento em ringue. Ele chega na edição Cruiserweight, ele faz uma heel turn, ele se transforma, cara. O personagem dele fica excelente, ele se mantém muito bom em ringue, ele adapta o moveset dele pra um heel, né, fazendo alguns golpes aí um pouco menos empolgantes, justamente porque ele tinha que fazer um papel de heel onde o público estaria contra ele. E querendo ou não, o moveset do Neville é muito legal, então se ele fosse fazer todos os moves que ele sabe, o pessoal não ia querer torcer contra eles, mesmo ele sendo heel. Ia gostar dele, e mesmo assim fazia ótimas lutas. E aí ele tá tendo tanto destaque como campeão Cruiserweight que nomes como Stone Cold Steve Austin, por exemplo, falava que era o melhor campeão do momento, comparado a campeão mundial, americano, intercontinental, ele era o número 1 mesmo assim. Porém, aí, meu amigo, ele perde o título Cruiserweight e ele conversa com a WWE, né? Ele vai falar, ó, seguinte, eu quero aí ir pro roster principal e ter um destaque maior. Aí falaram pra ele, não, você só vai perder o título Cruiserweight, mas você vai continuar a divisão Cruiserweight.
E aí ele vai falar, então eu quero sair da WWE, porque ou eu tenho um papel maior aqui, ou vou pra outro lugar crescer minha carreira. E a WWE falou, bom, se você quer sair, espera seu contrato acabar, porque você tem um contrato de quase 2 anos ainda, a gente não vai te liberar de graça. E aí continuou pagando o salário dele por quase 2 anos, ele ficou sem aparecer nos shows, tipo, esquecido, até que acabou o contrato dele e finalmente ele sai da WWE, né? Então, foi uma situação muito, muito louca, cara. O que você acha de tudo isso, Gabilu? Cara, o Neville, admito que eu não gostava dele muito quando ele tava no NXT, que é outro exemplo de cara que vai pro main roster e os caras tiram o nome. Ele era o Adrian Neville. Eu não gostava dele, por alguma razão. Tudo bem, o cara luta muito e tal, eu conheço, mas sei lá, não ia muito com a cara dele. Aí quando ele sobe pro main roster com aquelas roupinhas roxas, aquela parada toda, eu fiquei, nossa, velho, vai dar ruim esse Aquilo cara. era Nossa, cringe. era muito zoado. Aí ele até começou a receber um certo destaque lá, teve aquela luta dele contra o John Cena, que ele ia ganhar, chega o Rusev e atrapalha. Aí depois, inclusive, se eu não me engano, era pra ele ter ganho o título intercontinental no WrestleMania 32, que o Zack Ryder substitui ele e ganha. Ele era o cara cotado pra estar no lugar do Zack Ryder. Tudo bem que ele ia perder um dia depois, mas ele ia ganhar o título no WrestleMania. Só que ele se lesionou e tal, aí deu tudo aquilo. Mas aí, depois dessa lesão, inclusive, é quando ele volta, entra pra divisão Cruiserweight e faz o heel turn dele, que pra mim foi maravilhoso. Na verdade, ele fez o heel turn pra participar do UK Championship também, né? Eu não lembro bem, eu só sei que a heel turn dele foi num pay-per-view atacando, acho que o Rick Swann, se eu não estiver enganado. Sim, que era o campeão na época, não foi num Royal Rumble, mas eu acho que ele já tava como heel no torneio UK. Eu lembro de ter assistido esse torneio. O próprio Aleister Black apareceu lá, ainda com o nome de Tommy End e tal. Mas aí quando ele faz esse heel turn, cara, ele muda totalmente. Putz, até o visual dele fica mais legal. Antes ele era um maluquinho baixinho, feio pra cacete. Você olha e ele começava a passar uma credibilidade maior. E aí ele ganha o título lá do Rick Swann de um jeito bem fácil, porque, né, Rick Swann é, pô, tudo bem que o cara tem talento, mas ele não tinha carisma, não dava pra carregar uma divisão igual o Neville fez. E teve aquela rivalidade com o Austin Aries, né, em seguida. E, ó, você já quer ir pro Austin Aries, então? Não, calma, a gente pode continuar. Não, a gente pode continuar nele, pô. É só pra complementar uma coisa aqui, ó. O Neville ele foi tão bem como campeão Cruiserweight, tão bem, que fez esse homem aí, o Austin Aries, ó, virar sombra dele, meus amigos. Que inclusive Exatamente. foi um dos motivos de ele sair da WWE, mas pode complementar. A gente pode comentar mais quando for pra ele, porque eu não acho que tenha sido exatamente isso. Mas enfim, ele fez lá aquele puta reinado da hora. Ele chegou a perder uma época lá pra Akira Tozawa, se eu não me engano, mas foi coisa de uma semana, ele recuperou de novo e continuou sendo o rei dos Cruiserweights e tal. E aí ele perde lá pro Enzo Amore de um jeito roubado, beleza. E o personagem dele já começa até a mudar. Aí eu acho que a WWE foi muito estúpida. Porque ele virou meio que um tweener ali, ele abdicou totalmente qualquer chance dele pelo título, quando você lembra qual era a storyline, era tipo assim, se o Neville atacasse o Enzo Amore fora de combate, ele perderia a revanche. Aí o Neville simplesmente fala, foda-se, vou te atacar, ataca, humilha o cara, deixa ele lá todo ferrado e vai embora. Aí tipo, mostra, tem toda a cena emblemática dos outros caras da divisão chegando e ele meio que dando de costas assim, saindo, tipo, pô, esse cara vai tentar outra coisa. E era o momento em que o AJ Styles estava como campeão americano, fazendo uns desafios abertos ali e tal. Era o momento ideal pra colocar o Neville lá, tá ligado? E fazer ele ganhar o título. Mas aí a WWE queria manter ele lá como o cara da divisão Cruiserweight e tal. Aí ele já começou a, putz, aí não dá, né? Aí ainda teve a polêmica de, tipo, a WWE lançou um documentário sobre a WrestleMania 33, ou foi 34? Foi 33. A 33 e deixou ele de fora. Sim, deixou ele de fora. Aquela luta sensacional que a gente pode falar mais quando for falar do Aries. E acho que ele foi a gota d'água pra ele. Putz, eu não quero mais isso. Eu vou sair daqui. E ficou lá, tipo, uns 3 meses parado sem fazer nada, só recebendo salário até ser liberado. Pois é, cara, isso aí foi realmente... Eu teria feito ele até ganhar o Money in the Bank do ano seguinte. Ele tinha um perfil certinho pra isso, pra mim. Mas o momento perfeito, porque, tipo, o Styles tava naquela de fazer desafio aberto. E todo mundo na expectativa de, vai aparecer um Cena, vai aparecer não sei o quê. E eu sempre esperando, pô, quero que seja o Neville. Tem tudo pra ele ir ganhar, porque o Styles na época já tava sendo cotado pra ir pro main event, né? Pegar o título do Mahal, como ele fez de fato. Mas ele acabou perdendo o título americano na época, acho que pro Ziggler. Acho que foi pro Corbin. Foi pro Corbin, não teve sentido nenhum. Se fosse pro Neville, teria sido muito mais legal. Esse ainda teria segurado esse cara foda na empresa até ter planos maiores pra ele. Realmente, cara, realmente. Mas aí nós chega em outro cara também da divisão Cruiserweight, que não foi só da divisão Cruiserweight, participou da NXT, chegou a ser comentarista na WWE, que é o Austin Aries, né? O Austin Aries aí também,
que era um grande nome, era um cara que realmente o pessoal tinha um hype pra quando fosse chegar no main roster. Quando anunciaram que seria ele e Neville na WrestleMania, o pessoal até reclamou de ser no kickoff, porque realmente merecia um lugar no card. Era uma dream match, digamos assim, entre os Cruiserweights. O Austin Aries já tinha uma história já fora da WWE, então o hype era muito grande, foi cumprido. Porém, o que aconteceu, meu querido Gabilu? Então, a princípio o Aries ficou um pouco insatisfeito com o tratamento que deram. Não foi nem pelo fato de ele ter perdido a luta, foi pelo tratamento que a WWE deu. De ter colocado a luta dos dois no kickoff. Poderiam ter colocado facilmente com a abertura do show. Até porque eu não lembro qual tinha sido a abertura. Provavelmente uma luta insignificante que ninguém liga. Mas, além disso, depois eles não deram... não seguiram com a rivalidade dos dois. E tinha muita coisa ainda pra tirar dali. E, junto a tudo isso, tem o fato de que rolam uns boatos aí de que o Austin Aries é um cara bem chatão nos bastidores. Aí, quando ele começou a reclamar demais, a galera só chegou e falou, cara, vai embora. Foi isso. E ele chegou até a postar no Twitter, tipo, hoje é um lindo dia, logo no dia da demissão. Ele já anunciou que ia estar na Impact e tal. Então, assim, esse realmente é triste por conta do potencial que ele tinha. E, tipo assim, o cara chegou a ficar um ano na WWE, não foi? Sem lutar. Ele lutou um pouco, se lesionou, ficou lá como comentarista e repórter. E aí, quando volta a lutar, faz, tipo, 2, 3 lutas e sai da empresa, tipo... Foi louco isso. O pessoal até fez umas piadinhas na época, eu lembro, lá de, tá chorando porque perdeu pro Neville e tal, mas é óbvio que não era só por isso, né? Igual você falou, eles mereciam um melhor lugar no card ali. E também eu acho que uma coisa que o pessoal reclamava muito na época é que, o reinado do Neville já tá um pouquinho longo. Se ele passar pelo Austin Aries, quem que ele vai ter como desafiante? De fato, ele acabou perdendo o título lá depois pro Tozawa, coisa que depois ele teve que recuperar ali uma semana. E depois pro Enzo Amore. E aí é uma coisa que o pessoal nunca engole, né? Tipo, o cara ele ganhou do Austin Aries, mas depois perdeu pro Enzo Amore, sabe? Então era melhor ter perdido pro Austin Aries. Sim, eu também acho, mas também tinha um contexto da época que tinha... Acho que o reinado do Neville só tinha 1 mês e meio, porque se eu não me engano ele ganhou no Royal Rumble. Então, tinha esse ponto. É que eles tiveram uma revanche, né? Ele passou da WrestleMania. O que aconteceu? Uma coisa que falavam também na época. O Neville já ganhou na WrestleMania, então a revanche o Austin Aries deveria ganhar. Eu não concordo, eu gostei do investimento em cima do Neville. O Austin Aries já tinha uma certa idade, acho que o Neville tinha que ser o projeto mesmo da divisão. O Aries era o cara de roster principal, não era o cara pra... Tudo bem, ele aparecia ali inicialmente até pra dar uma upada no 205 Live e tal, foi interessante, mas eu sempre imaginei que ele ia ser esse cara, já aparecia ali depois ir pro roster principal. Sim. Infelizmente ele não foi. Mas o reinado do Neville depois daquilo foi até legal. Ele começou a fazer meio que umas alianças. Pegou lá o TJP, que era um cara mó babyface, fez o cara tornar heel, tipo, usou o cara a favor dele. Foi muito da hora o reinado dele. Foi demais, cara. Aquele foi um dos melhores reinados que teve. Sim, com certeza. E uma coisa interessante sobre o Aries é que ele já usou a voz, né, pra um dos jogos da WWE. Eu não sei se você lembra, aquele WWE 12. Tem um modo lá do Road to WrestleMania, onde você controla um superstar, que, tipo, já tem um nome lá pré-determinado, acho que é o Jacob Cass, mas a aparência dele é você que escolhe. Mas a voz dele é do Aries. Mesmo na época ele tendo um contrato com a TNA, ele tinha um contrato com a empresa da época que fazia os jogos da WWE, acho que é a THQ, ou era Spike, alguma coisa assim. E ele foi lá e gravou as vozes. Se você for jogar o jogo lá, você vai ver. A voz é a do Austin Aries. Muito foda, inclusive. Que legal, cara. Que legal. Dessa eu não sabia, sinceramente. Mas bom, aí, meu amigo, nós temos aqui na lista alguém que foi demitido recentemente, que é o nosso querido Aleister Black, né? Ele, inclusive, também já foi cotado para ir para a divisão Cruiserweight. Quando isso começou a ser especulado, tinha gente que reclamou porque falou que era muito pouco para ele. Eu também, na verdade, eu acho que os 3 aí que a gente citou, divisão Cruiserweight tem que ser só um período assim para eles. Depois é roster principal mesmo, né? E ele, inclusive, o pessoal tinha uma dream match dele com o Neville na divisão Cruiserweight na época que o Neville era campeão, eu lembro disso. E aí, bom, o que aconteceu com o nosso Aleister Black? Só para dar uma resumida. Desde que chegou na NXT, sucesso total, ótimas lutas, gimmick consolidada, depois foi campeão, chegou no main roster, uma theme song foda, que mudaram depois. Aí mudaram a gimmick dele, né? Mudaram a personalidade dele umas 3 vezes. Quando chegou no main roster foi como dupla ali, que nem era ruim a dupla dele, mas nada a ver. Aleatória, mas não era. É aleatória. E aí depois aí, agora que parecia que tinha encontrado um novo personagem, né? O filho do pai das trevas, será que é o filho do Undertaker? Mas no fim das contas foi demitido no meio da storyline, está fora da WWE, Aleister Black. Fala aí, Gabilu.
No meio da storyline, mano, quando a storyline tava começando, o cara simplesmente é demitido. Tipo, uma semana o cara tá lá se promovendo, na semana seguinte, acabou. Forte abraço e vai embora. E agora o cara foi demitido do nada. Tanto é que até ele postou no Twitter que ele não entendeu nada, porque ele tinha uma relação boa com o Vince, estavam investindo nesse personagem novo dele e tal. Ele tava trabalhando muito pra fazer esse personagem dar certo. E simplesmente é demitido. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá pra entender por várias razões, né? Não só por causa dessa questão da história tá em andamento, como também porque é o Aleister Black, né? Um dos menores lutadores do mundo. Você manda embora assim fácil. É um negócio muito sem sentido, cara. Inclusive, eu vi o debut dele tanto no torneio UK, quando ele ainda foi como Tommy End, e eu vi a estreia dele que foi no pay-per-view do NXT antes da WrestleMania. Foi o mesmo que eu citei lá do Cassius Ohno, aquela stable contra o Senate. Ele estreou naquele pay-per-view com aquela entrada fodona dele pra lutar contra o Andrade. E foi muito foda a luta. O Andrade que sempre foi freguês do Aleister Black. Eu e lembro. eu falei, nossa, esse cara é muito foda. Ele sentava no meio do ringue, fazia uma puta pose legal. Não, aquilo era muito louco. Ele ganhando o título também lá, a própria Zelina Vega se intrometendo. Foi Sim, legal, foi sim, simbólica foi até, porque era a esposa foi. dele e tal. Foi muito engraçado. Então, Foi assim, muito da hora. era um cara com muito potencial. Aonde ele for, ele vai ter sucesso. Anotem aí, aonde ele for. Ainda vai tinha ter aqueles sucesso. problemas de quando a WWE ia fazer show, aquelas live events lá na Arábia Saudita, ele não podia ir por conta dessa tatuagem, tinha uns símbolos estranhos e tal. Tinha. Umas isso paradas aí. bem bizarras, assim, que você olha e fala, putz, E a sério? questão da lesão também, né? A lesão também deu uma atrapalhada, umas lesãozinhas que ele sofreu e a WWE meio que A WWE não lutador. gosta desses caras É. de vidro, assim. E eu achava que não iria dar certo por ele ser meio franzinho e tal, se comparado a outros, claro. Sim, é que Se ele é pegar na grandão, porra, né? Diferença dos outros É. que eles são pequenos e magrinho. Ele ainda era grande. Mas o físico dele, assim, não é aquele físico trincadão e tal. Eu pensei que a WWE poderia meio que enterrar ele por causa disso, mas não foi. Foi falta de aproveitamento total. Sim, total. E aí nós chegamos aqui então numa dupla, né? Uma dupla feminina. As Iconics recentemente também foram demitidas aí. E isso é assim um flop que eu também considero grande, porque vamos lá. Elas foram demitidas depois dessa WrestleMania 37 que a gente teve. E vamos lembrar que 2 anos antes ali, na WrestleMania 35, elas eram as campeãs de duplas. Quando o título de duplas tinha acabado de começar ali, tinha estreado no mês anterior. A Sasha Banks e a Bayley foram Bayley. campeãs. E aí elas foram lá e pegaram o título delas. Eram as campeãs da WrestleMania. Elas criaram uma dupla desde a NXT. O pessoal curtia elas ali, promavam muito bem, sabiam se adaptar. E aí, de repente, a WWE para de impulsionar aí elas, né? O reinado foi ridículo, não fazia nem elas defender o título direito, e quando fazia era só pra acabar por desqualificação. Depois que perdem o título de duplas, nunca conseguem engrenar. Aí separam elas pra depois tentar fazer uma dupla da Peyton Royce com a Lacey Evans, que também nem foi pra frente. Pra Billie Kay ficar procurando outras pra fazer parceria, pra no fim das contas demitir as duas e pronto. Cara, quando separaram as duas, já sei assim, tipo, putz, que zoado. Mas talvez seja porque vai investir nas duas em carreira solo. Tipo, de repente vai manter uma no SmackDown, a outra vai pro Raw. Aí dessa forma eles vão investir nas duas, porque de fato são ótimas lutadoras. Quer dizer, a Billie Kay é um pouquinho melhor que a Peyton Royce em ringue, mas a Peyton Royce era melhor em mic. Mas... Eu achava a Peyton Royce melhor em tudo, na verdade. Não, eu acho que Quer dizer, a Billie Kay é um pouquinho mais bonita. Sim, tem isso também. Não que a Peyton Royce perca muito, mas o Ty Gilliam de lá tá bem servido. Mas o que, tipo assim, eles separam elas e em seguida colocam as duas pra fazer duplas com pessoas completamente aleatórias. Tipo, cara, se o plano não era investir nelas solo, deixa elas lá na divisão de duplas. Nem que seja pra fazer o combate aleatório, tipo, sei lá, dupla, como é que fala? Local contra as Iconics, mas mantém as duas juntas, estão juntas desde o NXT, que não tinha nada pra elas disputarem lá juntas e elas eram duplas, tá ligado? E aí quando você tem uma divisão de duplas femininas, você vai lá e simplesmente acaba com a primeira de todas. Exatamente, exato. essas Inclusive, o pessoal fazia comparações com as Bellas, tanto que as Bellas queriam voltar pra lutar contra elas, né? Porque Sim, seria tem uma muito semelhança ali. Acho que, tipo, você consegue contar nos dedos quantas stables femininas tiveram. Acho que foi o quê? Aquela lá da Beth Phoenix com a Natália, as Bellas e as Iconics. Aí depois começou a vir todo mundo. Veio agora Nia Jax e Shayna Baszler, teve lá as Kabuki Warriors, mas quem começou com isso foram elas, quando não tinha divisão pra isso.
realmente foi. Não dá pra entender. Aí na mesma semana a WWE volta lá com a Eva Marie, mas eu não vou entrar nesse mérito. A Eva Marie já tava contratada desde o ano passado. Sim, ela já tava verdade. contratada. A própria Mickie James meio que defendeu ela. Mas assim, não vamos esquecer que é uma burrice, né? Porque, tipo, o que a porra da Eva Marie vai fazer, cara? Vamos ver ainda. Eu acho que a questão das Iconics terem sido demitidas aí é um erro se a gente levar em consideração que não temos duplas suficientes hoje. A WWE vai ter que criar a dupla do zero. E tipo, como que ela vai criar essas duplas? Vai ser aleatório. Não vai conseguir montar uma storyline aí em pouco tempo de uma e outra querendo se unir. Sei lá, a Naomi, por exemplo, agora que tá sozinha. Primeiro que eu já achava meio aleatório uma dupla dela com a Lana. Eu já não curtia tanto assim. Acho que a Lana tava numa outra vibe. E aí, do nada, virou uma babyface alegrona pra se juntar com a Naomi só porque tava faltando dupla. Agora eu quero ver como que vão achar uma parceira pra Naomi. Qual vai ser a história, tá ligado? Sei lá, a Dana Brooke. A Dana Brooke já tem parceira, mas se alguma super estrela tromba com ela no backstage, oi, quer virar minha amiga? Beleza, dupla, pronto. De repente vão trazer aquela outra parceira que ela teve no passado. Eu esqueci o nome dela agora, acho que era Cameron. Era Cameron. Só se foi isso, porque realmente, cara, tá faltando mulher pra essa divisão feminina. E a divisão principal fica lá focada só em 3, né? Tipo, nos dois shows. Porque em um você tem lá Charlotte, Rhea Ripley e Asuka. No outro você tem Bayley, Asuka. Asuka não, Sasha Banks. E. Putz, eu esqueci o nome da mina que tá campeã agora lá. Bianca Belair? Eu nunca fui. Bianca Belair, Você tem isso. É porque eu não gosto muito dela. Nada contra, luta bem pra cacete, mas aqui. Sabe aquele pessoal que você olha assim, não enxerguei nada. Só não gosto. Mas enfim, as duas poderiam ser úteis de qualquer forma. Tipo, se separar as duas, beleza, dá pra usar elas solo também, tipo. Mas não, a WWE preferiu simplesmente chutar e foi um flop bem bosta. Eu queria, na verdade, que elas fossem campeãs de tag inaugurais, acho que seria muito mais emblemático. Mas elas ganhando esse melhor fazer também uma não é graça legal. com a Bayley com a Sasha Banks. E aí, pra compensar, deram o WrestleMania Moment pra elas. Eu acho que poderia inverter, talvez. Sim, não seria ruim elas ter perdido no WrestleMania, porque a gente sabe que ter o WrestleMania Moment e nada é a mesma coisa, né? Tipo, o cara tem um WrestleMania Moment no ano, no outro ano ele nem tá mais na empresa. Então, acho que descredibilizou totalmente isso aí. Bom, mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Lembrando que a gente quer saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Não deixa de escrever aí nos comentários, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e, claro, de deixar o like. O Gabilu tem umas últimas palavras aí, dê suas considerações finais. E muito obrigado por ter participado aqui, cara. Foi uma honra gravar. Cara, eu que agradeço por ter disponibilizado isso aí. Eu sempre fui muito fã do seu canal. Acho que, sei lá, desde 2016, quando eu caí lá no vídeo do Dean Ambrose. Que porra é Diving mítico. Tá vendo? Por isso que eu não deleto esses vídeos, olha. Trouxeram não pode. É clássico. Então, sei lá, eu sempre quis trocar uma ideia com você. Acho que você já chegou a criar um grupo no Zap uma vez, mas era muita baderna lá, você aparecia pouco. E ter essa oportunidade de estar falando com você assim foi bem bacana. Acho que foram uns R$29,99, mas bem gastos na minha vida. Oh, que emocionante, cara. Bom, mas obrigado, cara. Obrigado. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado aí também. E quem sabe mais vezes a gente grava aí também, né? Então, Opa. é isso aí. Precisar é só abração. Falou pra todo mundo. Falou, Gabriel.